Caros amigos, companheiros de ideal cristão, prezados internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, bom dia. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Naquela tarde em Jerusalém, Jesus encontrava-se nas escadarias do grande templo. Sozinho, ele buscava meditar no sol que se escondia por detrás dos montes daquela grande cidade, quando a multidão ia e vinha descendo as escadarias para fazer as suas oferendas e as suas orações. Foi quando, no meio do povo, surgiu uma mulher de rara beleza. O seu corpo era encantador. A pele tostada ao sol, moreno jambo, os cabelos negros que lhe batiam a cintura, um perfume que exalava no ar. E à medida que caminhava, os seus braceletes tilintavam. Ela aproximou-se de Jesus e, com a voz terna e doce, lhe disse: Ó Nazareno belo, eu sei que tu és nazareno por causa dos teus cabelos partidos ao meio. Eu também sei que acabas de chegar na cidade, porque os teus pés ainda estão marcados pela poeira da estrada. Eu quero lhe fazer um convite. Hoje é o meu aniversário. Eu estou fazendo em minha residência um banquete e gostaria que tu pudesses participar. Tu virás? Jesus, olhando para a desconhecida, lhe disse: Hoje eu não posso. A mulher, assustando-se, afastou-se um pouco de Jesus e lhe disse: Mas eu estou te fazendo este convite com tanto carinho. Os homens vêm à minha casa e me disputam como se eu fosse um objeto valioso. Tu serás o meu convidado especial. Eu colocarei à porta uma escrava seminua na oferta máxima do prazer, para que ela possa lavar os seus pés com perfume e enxugar com seus cabelos. Um dia eu irei dizer que um homem belo como a madrugada, bravio como o mar, que tem a voz dúlcida como um favo de mel, esteve em minha casa, me ofereceu tanto e não me pediu nada. Tu virás ou não? E Jesus, mantendo a mesma mansuetude, lhe respondeu: Hoje eu não posso, mas um dia eu irei à tua casa. Agora, modificando o tom de voz, perdendo o equilíbrio aparente que ela possuía, ela disse-lhe: Mas eu não tenho amanhã. Eu vivo agora, eu vivo o presente. Eu quero que tu vás à minha casa, porque eu vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Jesus, sem deixar envolver-se por as palavras daquela mulher, disse-lhe compassivamente: Hoje eu não posso. Ela virou as costas para ele, desceu as escadarias do templo e sumiu no meio da multidão. Jesus permanecia ali tranquilo. Os seus apóstolos não estavam junto dele.
E logo após deste acontecimento, continuou percorrendo as estradas ermas de Israel, as cidades pelas quais ele cantaria sua mensagem do amor. 2 anos depois, ele retornou a Jerusalém, a cidade prometida. E ao chegar ali, procurou uma região chamada Betesda. Era um alpendre, aliás 5, cheios de água, onde acreditava-se que quando as águas se moviam, eram os anjos do Senhor. Aqueles que caíssem pela primeira vez ficariam totalmente curados. Ali se reuniam pessoas das mais diferentes dificuldades, tormentas, cegos, surdos, paralíticos, leprosos. Foi ali que Jesus curou um paralítico que há 38 anos encontrava-se naquela situação. Naquela manhã, porém, quando Jesus entrou em Betesda, uma anciã procurou o mestre, falou qualquer coisa ao seu ouvido e lhe perguntou: tu virás? E naquele instante, Jesus, olhando para ela, lhe disse: hoje eu irei. Tocando nos braços de Jesus, ela o levou para fora dos muros de Jerusalém. Percorreram as estradas poeirentas, adentraram um bosque ao entorno da cidade, quando se depararam com uma grande montanha. Havia uma abertura, uma caverna, e ela apontou lá para dentro. Aí dentro, Senhor. Às apalpadelas, Jesus entrou dentro da caverna. Lá fora, o sol brilhava intensamente. Quando adentrou a caverna escura, ele começou a escutar grunhidos, como se fosse de um animal. Foi a intimidade cada vez mais adentrando, quando as suas mãos tocaram uma cabeleira empapada de suor e de pus. E uma voz grotesca, em meio àqueles odores pútridos que ele podia sentir, foi escutada. Que queres de mim? Vieste buscar perfume? Foge, foge, porque eu sou pura podridão. Vieste buscar carícias? Foge, foge, porque eu não as tenho para oferecer. Vieste ter compaixão de mim? Foge, foge, porque os homens não te compreenderão. O meigo Rabi abaixou-se e ternamente lhe disse: tu me chamaste e eu vim. Um grito se fez escutar: ó Nazareno belo, eu te esperei por 2 anos e tu não vieste. Agora eu não tenho mais nada para poder te oferecer. O mestre, com seus braços fortes, tomou aquela mulher nos seus braços, saiu de dentro da caverna, e quando do lado de fora eles se encontravam, ela levou as mãos marcadas pelas feridas vivas da lepra que lhe consumia o corpo, levou aos olhos cheios de tracoma e glaucoma com pus, e emocionada, ela voltou a dizer a Jesus: tu chegaste tarde demais. Agora eu não posso te oferecer nada. E Jesus, recordando-se daquele encontro que havia tido com aquela mulher 2 anos antes, apenas lhe disse: eu vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo.
Se tu não tens nada para me dar, dá-me a tua alma. E foi nos braços do meigo Rabi que ela retorna à pátria espiritual, acolhida no seu regaço pelo Mestre dos Mestres. O número de transtornados são inúmeros na sociedade moderna. Transtornos emocionais, transtornos psicológicos, psiquiátricos, transtornos comportamentais. Todos nós, vivendo no mundo de provas e expiações, passamos por desequilíbrios, temos as nossas dificuldades interiores. Porém, o grande segredo para poder enfrentá-los é nós encontrarmos a gênese, a causa, a origem das nossas dificuldades e dos nossos transtornos. Porque todas as vezes que nós encontramos a gênese de algo e erradicamos, além de desaparecer os efeitos, nós nos tornamos seres saudáveis. Comumente, nós tratamos efeitos e esquecemos as causas. Por isso, nessa manhã, quando nós somos convocados a estudar sobre a origem dos transtornos comportamentais, nós desejamos recorrer a Allan Kardec, o nosso codificador, quando na questão 919, ele questionou as entidades venerandas qual era o meio que Deus havia oferecido ao homem para que ele pudesse encontrar a felicidade. E os imortais responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o principal caminho que nós temos para fazer o burilamento de nós mesmos. Quando nós fazemos a viagem para dentro, nós conseguimos perceber as nossas dificuldades e, consequentemente, desbastamos o nosso ser, como uma pedra bruta que é levada ao esmeril e descobre na intimidade dela o diamante. Mas a nossa vida cotidiana, nós temos o veso de conhecer os outros. Nós somos ótimos conhecedores da vida alheia. Geralmente a esposa, o marido, dizem assim: eu conheço o meu cônjuge como a palma da minha mão. Ou então os pais falam dos seus filhos: o meu filho não precisa pensar, antes dele abrir a boca, eu já sei o que ele deseja. E qual é a vantagem de se conhecer os outros, se nós não conhecemos a nós mesmos? Nós temos tanta dificuldade em nos conhecer, que se por acaso nós vamos a uma entrevista de emprego, e a terapeuta, a psicóloga, ela nos pergunta: qual é a sua maior qualidade para ser contratada em nossa empresa? Nós ficamos perdidos, não sabemos responder. Nós não sabemos dizer à psicóloga qual é a virtude que nós temos que nos dá condição de trabalhar naquela empresa. Mas quando ela faz a pergunta fatal: qual é o seu maior defeito? Vários vêm à mente, mas nós ficamos escolhendo qual é o menos pior para conseguirmos um emprego. O fato é que o autoconhecimento é este processo que todos nós precisamos fazer para encontrar as nossas qualidades e virtudes, vícios e imperfeições, reafirmando as qualidades em nós e transformando as imperfeições. Porque toda imperfeição,
ela deriva de uma qualidade mal vivenciada. O que é o ódio? É o amor doente. O que é o egoísmo? É a falta de caridade. O que é o orgulho? É a falta da humildade. O que é a impaciência? É a falta da paciência. E assim, quando nós vamos percebendo essa dicotomia que existe dentro de nós, nós podemos sair de uma condição para passarmos a outra. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica Apostólica Romana, ele já nos dizia, comentando a questão 919, fazei como eu fazia. Todas as noites, antes de me deitar, realizava a análise de mim mesmo. As coisas boas que havia feito durante o dia, reafirmava dentro de mim. As coisas negativas, eu buscava modificar no dia seguinte. E foi assim que esse homem se iluminou. O jovem que havia nascido na cidade de Tagaste, que trouxe tantos sofrimentos para o coração de sua mãe Mônica, envolvido pelos alcoólicos, pelas experiências sexuais desregradas, realizando a viagem para dentro de si mesmo, no encontro com o Evangelho de Jesus, tornou-se um dos grandes divulgadores da mensagem, não apenas por meio das suas palavras, mas principalmente pelas suas atitudes. Todos nós possuímos diversos transtornos comportamentais. Eu tenho certeza que aqui em Colatina e região não há esse tipo de transtorno, mas nós vamos dizer a ansiedade. A ansiedade consome-nos por dentro. Agora mesmo nós iniciamos o nosso estudo dessa manhã e talvez muitos estejam ansiosos para que termine logo. Que horas esse orador vai acabar de falar? Ainda falta um tempo. Mas é porque a ansiedade, ela vai nos consumindo por dentro. Ela faz com que o que nós estamos vivenciando pareça uma eternidade. Porque nós nunca estamos no lugar em que nós nos encontramos. Nós estamos sempre no depois, no futuro. Estamos pensando o que vamos fazer logo que sairmos aqui, porque no domingo a programação das televisões são sempre muito educativas e produtivas. Ou então estamos pensando o que vamos fazer amanhã, que é segunda-feira, que o nosso dia, a nossa semana reinicia no trabalho, quanta coisa nós deixamos para fazer. Ou então estamos pensando no Natal, o que vamos fazer na ceia, quais os presentes que temos que comprar. E assim a nossa mente ansiosa vai gerando desequilíbrios dentro do nosso coração. Por isso que Jesus nos disse que a cada dia basta o seu mal. Nem vivermos do passado, nem vivermos do futuro. Às vezes nós nos prendemos no passado. Eu me lembro do dia 3 de dezembro de 2000, quando você me deu aquela bofetada na face. E passaram-se 17 anos, e nós estamos vivenciando a situação como se fosse hoje. Nós estamos removendo o rancor, a mágoa, até mesmo o ódio. A pessoa que nos deu a bofetada na face, às vezes até esqueceu. Ela se transformou, ela se arrependeu, mas nós continuamos mantendo o lixo mental. Ou então vivemos o futuro. Quando eu me aposentar, hoje está bem difícil aposentar, mas quando eu me aposentar, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Quando eu me aposentar, eu vou abraçar uma tarefa na casa espírita. Quando eu me aposentar, eu vou ler os livros que eu tenho comprado e aguardado tempo para ler. E nós desencarnamos antes de aposentar. Então deixamos tudo para trás, o que poderia ser realizado naquele instante.
A proposta do Evangelho é para nós vivermos, então, cada dia como se fosse único, fazendo essa análise interior justamente para assumirmos as nossas responsabilidades. Porque nos nossos transtornos, sejam eles quais forem, muitas vezes nós queremos transferir para os outros. A culpa é da sociedade, a culpa é dos nossos pais, a culpa é de Deus, a culpa é do governo. E nós queremos eximir, não da culpa, da responsabilidade. Porque nenhum de nós é culpado por absolutamente nada. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Deus nos dá a liberdade de escolha, e a partir do momento em que nós enveredamos por este ou por aquele caminho, nós temos que assumir as consequências. Receber o fruto do plantio que nós realizamos na árvore da vida. E através das multifárias reencarnações pelas quais nós vamos passando, nós vamos tendo essa oportunidade de burilar o nosso ser para encontrar a plenitude. Durante muito tempo, acreditou-se que o homem, quando nascia aqui na Terra, era uma página em branco. Essa frase todos nós já escutamos na nossa vida, que o ser, quando nasce, é uma página em branco para ser escrita uma nova história. E acreditava-se que essas páginas em branco, elas seriam escritas no início do livro da vida por meio da imitação, quando os filhos viam a atitude dos seus pais e passavam a imitá-los através da projeção. O filho aprendia com os seus pais e acabava incorporando alguns comportamentos, alguns transtornos. A psicologia diz que geralmente o menino, ele tem o seu reflexo no pai, a menina na mãe. Mas o que os cientistas puderam descobrir é que haviam muitas pessoas que eram cegos de nascença, pessoas que nasceram invidentes e que tinham os mesmos tipos de transtornos daqueles que enxergavam. Ora, se os nossos transtornos, eles surgem por imitação, quando nós vemos o comportamento de alguém e queremos imitar na nossa vida, de onde surgiriam então os transtornos dos cegos de nascença? Já que eles não conseguiam enxergar o comportamento de ninguém. Então a ciência psicológica, ela foi um pouco além e descobriu que há uma herança que nós trazemos intrínseco dentro de nós e que se apresenta na existência física. A doutrina espírita nos esclarece melhor. Esta herança está nas nossas reencarnações anteriores. São as nossas conquistas, positivas e negativas, que ressumam no nosso ser e que, a partir do momento que eclodem, precisam ser trabalhadas, precisam ser transformadas. E é por isso que essa viagem interior, ela é muito importante. Porque quando nós descobrimos a origem, fica mais fácil de cortar o mal pela raiz, conforme diz o ditado popular. Como o nosso tema é a origem dos transtornos comportamentais, nós tentaremos, nesta manhã, buscar analisar algumas dessas origens. A principal delas, nós já o dissemos, encontra-se nas nossas existências anteriores. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar o Espírito de verdade nos dizendo que todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, por uma aflição,
por um problema, nós podemos analisá-lo para ver se a gênese daquela dificuldade, ela encontra-se na atual existência ou nas existências anteriores. Porque existem alguns problemas, alguns transtornos que nós possuímos, que eles são gerados a partir da existência atual. Os chamados tormentos voluntários. Alguém, por exemplo, que desenvolve um câncer de pulmão, porque utilizou-se do tabaco durante um largo período de tempo, nós temos aí uma consequência de uma causa perfeitamente conhecida. Se alguém desenvolve cirrose ou uma doença relativa ao consumo de bebidas alcoólicas, porque usou de forma demasiada, nós temos aí a consequência de uma causa conhecida. Se alguém adquiriu uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, por exemplo, por causa de um sexo depravado, corrompido, nós temos aí também a consequência de uma causa conhecida. Mas e alguém que nasce cego, surdo, tetraplégico, com doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, o Alzheimer? Como explicar? Senão percebendo essas existências anteriores pelas quais nós passamos e que a divindade nos proporciona o reencontro conosco mesmo para a nossa reeducação. É claro que também muitos transtornos do nosso comportamento, eles vão derivar da nossa atual existência. Dizem os estudiosos que também os transtornos surgem pela má educação que nós recebemos dos nossos genitores. Então, a origem não é a má educação, é uma das causas que nós podemos ter, é o fruto do trabalho que nós realizamos com os nossos filhos. Porque o processo educacional que nós transmitimos aos nossos rebentos vão ressurgir principalmente na fase adulta. Hoje os nossos consultórios terapêuticos estão superlotados de pessoas que trazem transtornos da época da infância, da época da gestação, quando a criança foi rejeitada, uma frase mal colocada pela mãe, pelo genitor, que logo, quando aquela criança cresce e se torna adulta, volta a surgir. Hoje nós vivenciamos na nossa sociedade um momento muito grave, em que os pais não se dão coisas aos seus filhos. Hoje nós temos pais que terceirizam a educação dos seus filhos, passando então para a babá, para a avó, para a escola, para a religião, causando uma grande lacuna na criança, gerando transtornos de comportamento. Frases que nós dizemos aos nossos filhos, que às vezes nós não vemos nenhum significado, ou às vezes achamos que estamos educando, mas na verdade deseducando, gerando transtornos de comportamento. Quantas vezes nas nossas casas nós fazemos um balde de pipoca na hora do filme que vamos assistir e a criança está ali assentada junto conosco. Nós entregamos a ela o balde de pipoca e quando nós vamos pegar uma para comer, a criança diz assim: é meu e ninguém pega. E nós achamos lindo, aplaudimos, porque a criança ela é determinada, tudo que é dela, ela não divide com ninguém. E nós, ao invés de ensinarmos a dividir, que a pipoca é para toda a família, nós preferimos incentivar a criança para que mantenha aquela ideia de que ela recebe é dela e não deve ser compartilhado.
Quantas vezes em aniversário, ou então época de Natal, nós damos um presente ao nosso filho, e no dia seguinte, quando os priminhos ou os coleguinhas vêm à nossa casa, nós dizemos ao nosso filho: guarde os brinquedos novos que eu te dei, porque você sabe, os seus primos destroem tudo. E o nosso filho guarda os presentes novos, porque esses presentes caros é para ele. E os que vai compartilhar com os primos ou coleguinhas são os estragados, são os velhos, desenvolvendo o egocentrismo, que é um grande transtorno comportamental. A pessoa acreditar que está no centro de tudo e que tudo deve ser para ela. Nas ruas de nossas cidades, quantas vezes uma criança está com a sua mãe, um menino, e ele começa a chorar. E então a mãe sacode a criança e diz: cala a boca, menino, você por acaso é mulherzinha? E o menino engole o choro, porque ele não é mulherzinha. Mas a mãe está transferindo para ele dois terríveis preconceitos. O primeiro, que homem não chora. Não sei quem escreveu isso. Não chora e depois sem transtorno, porque ao invés de colocar para fora a emoção, guarda para dentro. E o segundo, que quem chora é mulher, mas não é qualquer mulher, é a mulherzinha. Então, quando a sua mãe está chorando dentro de casa, o que ela é? Uma mulherzinha. Quando esse menino cresce, se torna adulto e se casa, a mulher dele está chorando, a sua esposa, o que ela é para ele? Uma mulherzinha. Por causa de uma frase que nós trouxemos. Então, a má educação, ela pode gerar na nossa vida graves transtornos comportamentais. Quando o espírito que recebe aquela informação não é capaz de decodificar sozinho o lado positivo. Mas também temos aqueles transtornos cuja origem está nas situações mal resolvidas da nossa vida. É aquele famoso ditado de colocar a poeira debaixo do tapete. Nós fingimos que nada está acontecendo, queremos deixar sempre para depois, e o tapete vai se enchendo de poeira, e de repente a poeira sobe e nos asfixia, porque nós não resolvemos o problema quando ele surgiu. Então é necessário que nós assumamos os compromissos, que nós analisemos a nós mesmos, para que ao deparar com estes transtornos, ao invés de escamotear, de fingir, de nos esconder por trás de máscaras, nós possamos encarar de frente, para nos transformar. Como o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para todos nós, nós gostaríamos de buscar no Mestre amado um exemplo, porque na sua trajetória aqui na Terra, nas parábolas que nos contou, muitas vezes ele nos apontou diversos caminhos. E essa parábola que nós vamos citar nessa manhã, ela traz muitos transtornos comportamentais que nós possuímos no nosso dia a dia. É uma parábola muito conhecida, que é aquela que Jesus narra, que um pai de família tinha 2 filhos. E um dia, o filho mais jovem pediu a sua parte na herança, porque ele desejava ir para um país longínquo, vivenciar as suas experiências, os seus sonhos, os seus ideais. Ele acreditava que a sua felicidade estava em estar longe da sua família. E o pai, sem pestanejar, deu-lhe a parte na herança. E o filho viajou. Viajou e começou a gastar de forma dissoluta todo o dinheiro que havia recebido, vivenciando as jogatinas, as experiências do alcoolismo, as experiências com mulheres, e todo o dinheiro que é gasto e não se repõe, ele acaba. E de repente, estava o jovem na mais profunda miséria.
Quando assustou-se, já não tinha mais recurso financeiro. E o que fazer? Trabalhar. Trabalhar era a solução para o seu sustento. Mas não tinha o que fazer, porque não tinha experiência. Bate de porta em porta procurando emprego, mas quem daria? Foi quando conseguiu um serviço, trabalhar numa pocilga com os porcos, que para o povo judeu é a condição mais humilhante. E quando ele vai trabalhar na pocilga, passando fome e dificuldades, nem mesmo as alfarrobas, as bolotas que eram dadas aos porcos, ele podia comer. Ele passou por um intenso sofrimento, até que um dia caiu em si. Caiu em si e recordou-se do seu pai, a forma com que ele tratava os seus empregados, e decide levantar-se do charco em que se encontrava para procurar a família. Levanta-se e segue adiante. Quando está vindo para casa, o pai, que sempre ficava do lado de fora para poder ver se pela estrada o filho vinha ao seu encontro, ao vê-lo, encheu-se de alegria. Veio ao encontro do filho amado, lhe deu um abraço e pediu aos servos para trazerem roupas novas, alparcas, para trazer o anel, o símbolo da aliança, e mandou fazer uma grande festa, porque o filho estava morto e havia revivido. Matou um novilho para aquela festividade. Ao final da tarde, o filho mais velho, o que havia ficado com o pai, ele retorna para casa. E quando está chegando, os servos vêm contar o que estava acontecendo. Porque em todas as épocas houve pessoas de más línguas que adoram dar boas notícias ou más notícias. Os mexeriqueiros que vieram correndo para contar para o filho mais velho o que estava sucedendo. E quando ele descobriu que o irmão mais jovem tinha retornado e que o pai tinha dado uma festa, ele então diz: mas eu estou esses anos todos com meu pai e ele nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E este que retornou, o meu pai manda matar o novilho. O pai, sabendo então o que estava acontecendo, vem ao encontro do filho mais velho e lhe diz: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Regozijemos, porque o seu irmão estava morto, ele reviveu, ele voltou para casa. A parábola do filho pródigo, que foi muito bem analisada pelo espírito Joana de Ângeles, em um livro chamado Em Busca da Verdade, vale a pena estudarmos a obra pela mediunidade de Valdo Franco, vai nos dizer que essa parábola narrada por Jesus, ela nos traz profundas análises do bem e do mal, das dicotomias que nós trazemos na intimidade do coração, os transtornos emocionais, comportamentais, para que então, analisando a nós mesmos, possamos burilar o nosso ser. Na parábola nós temos 3 personagens principais, que é o pai e os 2 filhos. O pai é a figura paterna de Deus, aquele que nos criou com a sua bondade imensurável, com seu amor incondicional. E os 2 filhos somos todos nós, aqueles que ora estamos apartados do pai e que retornamos como filho pródigo, ou aqueles que permanecemos junto da casa como filho mais velho. O interessante é que Jesus, ele começa a parábola dizendo que o filho mais jovem, ou seja, o filho menos experiente, ele chega para o pai e lhe diz: dá-me a parte na herança.
porque eu quero ir para terras bem distantes. Quem de nós, na época da juventude, não vivenciamos essa rebeldia? Achamos que longe de casa é que vamos ser mais felizes, que fora do lar, que é o lugar onde nós não deveríamos nos encontrar, porque nós achamos sempre que a família mais feliz é a do vizinho, mas o vizinho acha que a família mais feliz é a do vizinho dele, e a felicidade está dentro da nossa casa e nós não percebemos. Nós temos essa dificuldade de perceber que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. E então esse filho jovem, ele pede ao seu pai a parte da herança. E diz Joana de Ângeles, uma análise psicológica, que em verdade, inconscientemente, esse jovem queria a morte do seu pai. Porque quando é que nós recebemos a herança dos nossos pais? Quando eles morrem. Mas o pai, ele não mede esforços. Ele dá a parte na herança que cabia àquele filho. Se fôssemos nós, talvez diríamos, mas você é tão jovem, meu filho. Agora que você vai começar a sua caminhada. Mas meu filho, por que não acaba os seus estudos primeiro? Mas meu filho, é que você tem tudo. E vamos fazendo os apontamentos. Às vezes, é necessário deixar o filho bater asas, voar, cortar o umbigo umbilical. Porque às vezes nós temos a posse dos nossos filhos. E Khalil Gibran, ele já nos dizia, o grande poeta, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Jogai-os como um arqueiro que joga a sua seta para que possa ir à frente. É óbvio que existem situações e situações onde nós precisamos sempre avaliar. Mas existem algumas situações em que nós precisamos deixar o nosso filho ir para vivenciar, porque de nada adiantará nós falarmos. A experiência que ensina. Raul Teixeira narra que um dia, há muitos anos atrás, ele foi à cidade do Rio de Janeiro, ele mora em Niterói, para realizar uma palestra. Iria ficar hospedado, embora fosse muito próximo, na casa dos seus anfitriões, que eram muito amigos. Ele havia visto os filhos crescerem, agora eram adolescentes. E quando ele chegou na casa dos seus anfitriões, os rapazes chegaram perto de Raul e disseram: Tio Raul, você não sabe o que está acontecendo aqui em casa. O papai não quer deixar nós irmos no show de rock internacional que vai ter aqui na cidade. Ele disse que aquilo não é lugar para nós. Raul Teixeira escutou, mas nada disse, porque nós somos ótimos para dar receita de bolo para os pais educarem os seus filhos. Nós sempre sabemos o que o pai e a mãe têm que fazer com o filho dele, mas com os nossos nós não sabemos. Nós olhamos uma criança mal educada e dizemos: se fosse meu filho não estaria assim, estava pior. Se fosse nosso filho estava pior. Mas Raul, sabendo disso, porque é um excelente educador, não podia interferir. Mas como ele era muito amigo dos pais e da família, no momento reservado, em que os jovens não estavam com o pai, ele então perguntou ao genitor: você não quer deixar os seus filhos irem no show de rock internacional, por quê? Eles já foram falar com você, Raul? Não, fiquei sabendo. O que está acontecendo? Aquilo não é ambiente para os meus filhos, Raul. Ambiente conturbado. Os meninos frequentam a evangelização desde pequenos. E Raul, olhando para ele, disse: você não tem confiança na educação que você deu aos seus filhos, não é verdade? Ele arregalou os olhos e disse: que é isso, Raul? Por que você está dizendo isso? Porque o filho bem educado, ele age da mesma forma, longe ou perto do pai. Não é porque eles vão a um show de rock que eles vão te desrespeitar.
não vão seguir as suas orientações. Na hora do almoço, quando a família estava sentada em torno da mesa, o pai perguntou: meus filhos, será que ainda encontramos ingresso para o show de rock? Os meninos deram pulos de alegria à mesa, piscaram para Raul como agradecer. Raul disse: não tenho nada a ver com isso. E eles foram para comprar os ingressos. Tinha, e o pai disse: eu só deixarei vocês irem com uma condição. Eu vou levar e vou buscar. Quando terminar o show, vocês vão telefonar e eu buscarei. E então nós ficamos acertados dessa forma. Os jovens aceitaram. À noite, por volta das 21 horas, o pai foi levar os jovens ao local. Deixaram na porta de onde seria o evento, combinaram deles telefonarem e voltou para casa. Raul Teixeira disse ao pai: eu vou ficar com você esperando para nós conversarmos. E eles ficaram conversando na sala, esperando a madrugada adentrar, quando o show ia finalizar. Por volta das 23h30, um barulho estranho na porta. Quando o pai foi ver quem era, eram os filhos de volta. E ele arregalou os olhos e disse: mas o que é isso? O show já acabou? Nem começou, pai. O senhor tinha razão. Não é ambiente para nós. Antes de começar o show, ao nosso lado, jovens drogados, com palavras de baixo calão, é um ambiente que nós não suportamos ficar. O senhor tinha razão. Então, dar a condição do filho vivenciar a experiência também é educá-lo, para que ele possa analisar o que já recebeu de informação para fazer as suas escolhas. Mas o jovem da parábola, recebendo a herança, ele vai para longe, porque é um conflito que nós temos, fuga psicológica, ir para longe, porque nós achamos que longe nós podemos fazer tudo, porque não estamos sendo vistos por ninguém, mas nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, além da nossa própria consciência, que nos cobra aquilo que nós podemos fazer. Nós ainda somos muito sensoriais, criaturas que achamos que felicidade é comer muito, dormir muito e fazer muito sexo. Quem come muito não é feliz, é obeso ou tem má digestão. Quem dorme muito não é feliz, ou é pachorrento ou fica mal-humorado. Quem faz muito sexo não é feliz, é frustrado. É como alguém que toma água do mar tendo sede, aumenta ainda mais a sua sede. São os conflitos que nós trazemos à nossa intimidade com essa ideia equivocada, que longe tudo será melhor. E quando nós estamos longe, vivenciando os nossos sonhos ideais, nós vamos gastando tudo. Nós vamos jogando pela janela a herança que recebemos do nosso pai, na simbologia da parábola, até o momento em que nós vemos que estamos no fundo do poço, que perdemos tudo. E o filho, quando perde tudo, ele é orgulhoso, porque ao invés de lembrar da sua família, ele quer buscar o emprego, porque quer mostrar para si mesmo que ele não depende do pai. Eu não preciso dele e vou vivenciar as minhas experiências. Mas desde aquela época já havia dificuldade de arrumar emprego, quem não tinha experiência. Onde ele iria trabalhar? Jovem, imaturo. O único trabalho que conseguiu foi numa pocilga. E ele foi trabalhar com os porcos. E ali, no mais fundo do poço, ele sofre. Ele colhe os frutos da sua semeadura, quando recorda-se da família. Porque sempre o melhor lugar é o nosso lar. Por mais que nós tenhamos dificuldades, o último lugar que nós queremos estar é a nossa casa, porque sempre nos recordamos dele, o aconchego dos nossos familiares. E então, quando o filho, ele recorda-se do pai, como ele tratava os empregados, ele quer voltar, mas não como filho, como o último servo. E caindo em si, diz o Evangelho, Simão Pedro chorou amargamente.
Maria de Magdala transformou-se. Judas Iscariotes suicidou-se. Quando nós caímos dentro de nós mesmos, várias são as consequências. A melhor delas, a renovação interior. Então ele toma a atitude de levantar-se, de ir ao encontro. E quando vai ao encontro, o pai, que sempre ficava do lado de fora, olhando para a estrada, para ver se o filho vinha, porque todo pai anseia que o filho retorne. E aqui nós não estamos falando do filho que sai de casa para estudar, do filho que sai de casa para se casar. Nós estamos falando do filho que sai de casa para a prostituição, do filho que sai de casa para a drogadição. Qual é o pai que não fica na porta, simbolicamente, esperando que o filho retorne para o seu regaço de amor? Era o que o pai desejava, que o filho voltasse. E quando ele vê o filho vindo pela estrada, maltrapilho, necessitado, ele não espera que o filho chegue. Ele vai ao encontro dele. O recebe, o acolhe com muito carinho nos seus braços. É tão curiosa essa passagem do Evangelho, porque se fôssemos nós, com o filho voltando maltrapilho, nós iríamos olhar e iríamos dizer: eu não te falei? Te falei para você não ir, agora está voltando, né? Volta todo machucado, maltrapilho. Agora vai ser do meu jeito. Você volta, mas vai ter que ser do meu jeito. A última coisa que o nosso filho quer é uma lição de moral. Ele precisa de carinho, de aconchego. O mundo já lhe deu as lambadas necessárias, as chibatadas para o aprendizado. Então o pai, compreendendo isto, ele manda fazer uma festa, dá novas vestes para o filho, dá aliança a ele, o símbolo da família. E quando a festa está ocorrendo, retorna do labor, do trabalho, o segundo filho, que é o filho mais velho, o filho experiente, o filho que nós entendemos ser o obediente. Porque quando nós estudamos a parábola do filho pródigo, nós sempre vemos os transtornos do comportamento do filho jovem, mas esquecemos o filho mais velho. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, ele vai analisar o filho mais velho, uma mensagem chamada Filho e Censor. Porque o filho mais velho, aparentemente, aquele que amava o seu pai, quando ele retorna e vê a festa, e os servos dizem a ele o que estava acontecendo, ele se desvela, ele deixa a máscara cair, porque a nossa máscara sempre cai. Por mais que nós queremos mantê-la, fingir quem não somos, chega um momento que nós desvelamos, no momento em que nós não temos atendido os nossos desejos, os nossos caprichos. Mas eu estou com meu pai durante todos estes anos, ele nunca me deu um cabrito, e meu irmão retorna depois de tudo que fez, e ele dá essa grande festa. Baixa autoestima. O filho mais velho desenvolvia naquele momento o egoísmo, o ciúme, porque ele achava que o irmão tinha voltado para tomar o lugar que era seu, para pegar a herança que ele agora tinha direito e teria que compartilhar. Então, em verdade, o filho mais velho não ficou com o pai, não é porque amava o pai, porque tinha interesses. Às vezes nós estamos na casa do pai, não é porque nós compreendemos a mensagem dele, porque nós temos algum tipo de interesse. E quantas vezes, quando o nosso irmão retorna, nós olhamos de esguelha e dizemos: voltou, né? Agora eu quero ver como vai ser. Até na casa espírita isso acontece. A pessoa fica muito tempo sem vir à casa espírita. Quando ela vem, nós olhamos e dizemos: deve estar com algum problema. Voltou, agora está necessitando de novo. Vamos ver até quando vai ficar. Nós vamos fazendo as análises, os julgamentos, os apontamentos, e não percebemos as nossas atitudes.
os nossos transtornos. Porque a maioria das vezes os transtornos comportamentais que nós vemos nos outros está em nós, na projeção psicológica. O que nos incomoda muito no outro, pode saber, nós temos em nós, e como não queremos aceitar, queremos matar no outro. Então o filho mais velho, ele se revolta com a atitude do pai. E o pai? O pai amoroso, o pai sábio. Quando ele soube da atitude do filho mais velho, ele vem ao encontro dele. Ele diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Regozijemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. É a mensagem profunda do Evangelho, de nós ficarmos felizes com a ovelha desgarrada que voltou para o rebanho, que agora faz parte do mesmo redil. Ao invés de nós querermos expulsá-la, acolhamos e sejamos felizes, sem disputar uns com os outros, porque na casa do Pai, tudo o que existe é nosso, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos utilizar de maneira correta, para encontrar a tão sonhada felicidade. Então, nessa manhã, quando nós somos convidados a fazer essa análise dos transtornos comportamentais que todos nós, voltamos a repetir, possuímos nas suas mais variadas experiências, é para que possamos refletir. Somos o filho pródigo? Somos o filho que nos afastamos da casa do Pai, que vamos para longe e que retornamos cheios de dores e sofrimentos? Ou somos o filho que está na casa do Pai, mas que ainda é egoísta, que ainda se envolve com ciúme, com a inveja? Qual é o filho que somos na grande estrada da vida? E dessa forma, com o apoio do Evangelho de Jesus, o Evangelho terapêutico, que nos traz o remédio para as feridas mais íntimas do nosso coração, com o auxílio da doutrina espírita, que tem o objetivo de nos orientar, de nos consolar e de nos esclarecer, nós vamos dessa forma, caminhando em direção à iluminação interior. Porque para isso nós chegamos ao planeta terrestre, para nos reeducarmos. E neste grande período de transição pelo qual nós estamos passando, o desafio maior é o autoencontro. O desafio maior é nós darmos a testemunha de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, dar o testemunho na nossa caminhada dos ensinamentos que nós temos introjetado dentro do nosso ser, porque muito se pedirá a quem muito recebeu, conforme nos ensinou o Evangelho de Jesus. Dessa forma, nós trazemos o convite a todos nós que estamos aqui presentes, aos nossos internautas, para essa análise íntima, para que assim prossigamos a nossa jornada evolutiva em busca da perfeição. Para o nosso coração, foi uma alegria poder estar novamente à Colatina, nas reflexões em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Mas antes de nós finalizarmos o nosso encontro e a nossa participação, nós gostaríamos de fazer uma pequena divulgação e também um convite a todos vocês. A divulgação é a respeito de uma ONG que nós auxiliamos, muitos dos senhores já conhecem, a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa ONG que realiza um trabalho na África, com crianças órfãs de pai e de mãe. Hoje o nosso projeto atende a 9.000 crianças, em 23 unidades, tanto em Moçambique quanto em Madagascar.
As frentes de trabalho têm aumentado cada vez mais, com a participação de tantos que têm engrossado as fileiras junto conosco. Hoje o nosso projeto, além de atender todas essas crianças, nessas duas regiões, nós também temos alguns trabalhos aqui no Brasil. Nós temos trabalhos junto às crianças com microcefalia no Nordeste brasileiro. Temos o trabalho voltado aos refugiados da Venezuela, que têm chegado aqui no Brasil destroçados com as suas experiências difíceis. Em Campo Grande, nós temos várias atividades na periferia da cidade, com jovens que fazem parte de uma orquestra. E assim o trabalho vem crescendo, porque o trabalho do bem é assim, ele vai se multiplicando dentro do nosso coração. Há várias formas de ajudar. Aqueles que desejarem, os nossos internautas, podem entrar na página do site da Fraternidade Sem Fronteiras. Os que estão presentes, nós trouxemos o folder. Aqueles que quiserem apadrinhar o projeto, também há como fazer no final do nosso encontro, buscando maiores esclarecimentos. Em particular, nós temos vários livros publicados, 24 livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas essa ONG. Eles estão expostos logo na saída do salão, alguns livros para adultos, outros infantis. Nós temos 2 últimos lançamentos, um deles é o livro Casos e Causos, que é um livro onde o Espírito Irmão X conta várias histórias da época de Jesus, fala dos dias atuais, trazendo-nos reflexões para o nosso dia a dia. E o último lançamento é o livro Provérbios de Luz. Esse livro traz 70 ditados populares. Essas frases do dia a dia, que nós muitas vezes dizemos e não sabemos o seu significado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mentira tem perna curta. Melhor um passo na mão do que 2 voando. Filho de peixe, peixinho é. E tantos outros, onde o Espírito Friedshine, ele faz esses comentários. A correlação da sabedoria popular com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Por fim, o convite que nós temos que fazer a todos vocês é a respeito de uma caravana. Uma caravana que nós vamos realizar em 2019, chamada Pelos Caminhos de Jesus, Andando e Cantando. Essa caravana, ela acontecerá durante o período de 17 dias em Israel. Nós vamos visitar as cidades pelas quais Jesus passou. Desde a cidade de Belém, onde ele nasceu, até Nazaré, vamos a Cafarnaum, Magdala, Jericó, Jerusalém. Serão momentos de grande aprendizado. Nós vamos fazer este roteiro muito mais com o intuito de estudo do que realmente um roteiro turístico. É a proposta de aprendizado. E na viagem nós vamos ter a presença da Elizabeth Lacerda, que vai fazer a parte musical, a harmonia. Então, para nós podermos realmente dar prosseguimento à nossa reunião, vamos passar um pequeno vídeo falando a respeito dessa viagem, contando aí com o apoio. Aqueles que quiserem participar conosco serão todos muito bem-vindos. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia do coração. Olá, pessoal.
Sou Elizabeth Lacerda. Estou aqui imaginando esse homem. Que saudade que a gente tem de Jesus. Que marcas profundas ele deixou no nosso planeta e nos nossos corações. Como deve ter sido maravilhoso estar ao lado dele. Pois é essa saudade que tanto nos comove, que também nos impulsiona a fazer os caminhos do nosso manso, doce e meigo Nazareno. Se a gente acredita que a nossa energia pode ficar impregnada nos objetos da nossa casa, nas nossas roupas, em tudo que usamos ou por onde passamos, imaginemos a energia de Jesus sendo ainda sentida em Jerusalém, Cafarnaum, Magdala, Jericó. Então, você aceita sentir tudo isso? Você quer participar dessa caravana conosco? Faremos os caminhos de Jesus em Israel, cantando, orando, revivendo, nos emocionando. Quer viajar conosco? Então entre em contato. Tenho certeza que será uma experiência inesquecível. Julho. Se Deus quiser, estaremos juntos. Beijo. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar
e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me eleva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.